Sejam todos bem-vindos, caso Senhor. Feliz Dia dos Pais a todos aqueles que são pais e aqueles também que... Aquelas mães também fazem papel de pai, né? Também pai e mãe. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Que Deus, cada dia mais, te enche de sabedoria para saber dirigir o seu lar. Não deve ser algo fácil, mas também deve ser algo prazeroso, né? É prazeroso. Eu cresci em uma família com 7 irmãos e não sei como meus pais aguentaram, né? Mas graças a Deus foi um tempo muito bom. Eu sempre vejo que ter uma família, pelo menos naquela época, né, que as coisas eram mais fáceis, entre aspas, né? Hoje é muito mais difícil no mundo que nós vivemos, com tanta dificuldade. E hoje criar um filho, vejo que deve ser um desafio maior, principalmente se um pai não é preparado biblicamente, vamos dizer, né? Então, eu fui muito abençoado. Eu acho que a primeira semana, quando eu cheguei, teve a reunião dos homens. O João Pedro trouxe o capítulo 5, né? Abriu para os homens começaram a falar sobre família, casamento, essas coisas, e foi um momento muito bom de ouvir a experiência de alguns homens já que já estão caminhando há muito tempo como pais, como marido, como esposos, né? E como foi bom ouvir isso, pude aprender bastante com eles. Eu falo essa noite, abre sua Bíblia para Salmo 103. Salmo 103. Essa mensagem, irmãos, eu estava pensando em uma mensagem. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem direcionada para os pais. Um desafio essa noite. Eu não sou pai, porém eu sou filho, e um dia, se Deus quiser, também serei pai. E tenho me preparado já, né? Na teoria tudo é bonito, na prática é outra coisa. E eu vejo que é um grande privilégio, deve ser algo muito bom, né? Mas também é algo que às vezes é desafiador. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo número 103, versículo 13, e o seguinte: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos para desfrutarmos, Deus, desse tempo. Pai, que esse desafio seja um desafio, Deus, que renda, Senhor, frutos. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, irmãos, eu estava pensando também, sendo desafiado por essa mensagem, perguntando que tipo de pai eu quero ser. Que tipo de pai você quer ser, ou você é. Não é só uma questão de ter filho ou não ter filho, né? Eu trabalhei 2 anos como pastor auxiliar, vamos dizer que eu tinha filhos na fé. Os jovens da igreja, eles chegavam em casa para conversar, e eu mesmo, muitas vezes, eu lembro de um dos jovens da igreja, ele perdeu o pai muito cedo, 15 anos de idade, e às vezes quando eu cheguei eu conversava muito com ele, e era bem interessante que ele confiava muito em mim. Então, quando ele completou os 18 anos dele, ele já fez autoescola. No dia que ele foi tirar a carteira, eu falei para ele: vou te levar de carro, mano. Eu levei ele, vi todo o percurso dele, ele fazendo lá o percurso dele para tirar a carteira, né? Eu estava lá naquele dia, eu falei assim: poxa, que privilégio de participar desse momento, né? E muitas vezes ia em casa, saía, trabalhávamos juntos, era interessante. Tinha outro jovem também que ele tinha bastante dificuldade. Eu posso dizer que considerava ele como um filho na fé, fazer discipulado juntos, estudar a Bíblia juntos. Era um tempo muito bom, né? E essas experiências que às vezes se traz, de produzir também filhos na fé. E às vezes a gente pensa que ser pai é somente ter um filho, né? Mas também é cuidar. E essa deve ser o espelho que devemos passar para as outras pessoas. Essa noite, o tema que eu gostaria de abordar, e essa mensagem ela não é uma mensagem expositiva, mas é uma mensagem temática, e o tema que eu trago essa noite é as características de uma paternidade que apontam para Deus.
as características de uma paternidade que aponta para Deus. Salmo 103, ele diz: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu gosto de uma Piper, ele diz que os pais existem para revelar a paternidade de Deus, e uma boa paternidade aponta para Deus. Uma boa paternidade aponta para Deus. E aprendemos a ser pai. Nós aprendemos a ser pai olhando para a paternidade de Deus. Eu me coloco como ser pai porque também, se Deus der o privilégio, um dia serei. E nós aprendemos e aprenderemos isso, a ser pai olhando para a paternidade de Deus. Pai aprende a tratar seus filhos bem, olhando para como Deus trata seus filhos. E os filhos aprendem a tratar seus pais, a tratar melhor as pessoas, crescem em entendimento sobre a paternidade de Deus, olhando como os pais o tratam, né? E assim deve ser. E qual é a paternidade que você tem exercido? E a paternidade, ser pai, irmãos, é um chamado. É um chamado de Deus. As pessoas pensam que é algo somente trazer ao mundo e depois deixar. Não. É um chamado de cuidar, de zelar, de educar, de levar a ele, a igreja, de conduzir as palavras de Deus. E quando Davi diz: como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, ele quer dizer, irmão, que Deus criou a paternidade na sua própria imagem, para refletir a imagem de Deus. Ele criou a paternidade à sua própria imagem. Nós refletimos, o pai reflete na imagem de Deus, na paternidade de Deus, e assim ele trata seus filhos. Uma boa paternidade aponta para Deus, e aponta o que para Deus? As crianças, as esposas, os vizinhos, os colegas para Deus. E é por isso que existem os pais no mundo, em todo lugar, para apontarem para Deus. E é isso, irmão, é por isso que os pais existem, para que a paternidade de Deus também existe. Como você tem se saído dessa caminhada como pai? Você tem apontado seus filhos para Deus? E nossa proposição essa noite é: os pais devem caracterizar uma paternidade que aponte para Deus. Nós vamos ver quais as características de uma paternidade que aponta para Deus. Em primeiro lugar, uma característica que aponta para Deus é uma característica que teme ao Senhor. É uma característica que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 26. Provérbios capítulo 14, versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: o temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E isso é refúgio para os seus filhos. O homem, amados, que teme ao Senhor e aponta essa qualidade de sua paternidade para Deus, o homem que teme ao Senhor é aquele homem que se desvia do mal, é aquele homem que busca fazer as coisas de Deus. E o que é temor? A definição de temor aos homens bons: o temor de Deus é um santo temor, ou reverência a Deus e suas leis, que brota de uma visão justa e do amor real pelo caráter divino, levando seus súditos a odiar e evitar tudo que pode ofender tal ser santo, inclinando-os a objetivar e obediência perfeita a Deus, segundo o dicionário Webster. E esse, irmãos, é o medo filial. Jeremias 32, versículo 39, ele se refere dizendo o seguinte: vou colocar o meu medo em seus corações, o meu temor. O que Jeremias está querendo dizer? Eu colocarei no coração do meu povo, daqueles que me temem, esse temor para quê? Para que eles evitem o mal e me sirvam. É por isso que uma das características de uma paternidade que aponta para Deus é o temor. O homem que teme a Deus é o homem que se desvia do mal, é o homem que busca ser o homem que mostre uma vida de piedade diante de seus filhos. Se o homem não ama a Deus, não tem uma vida de piedade, como ele pode produzir em seus filhos tal temor? Não pode. Eles não podem ver
esse amor dele, esse desviar-se do mal na prática. E muitas vezes, quando chega lá no futuro, os pais podem se perguntar: onde foi que eu errei, né, meus filhos? Onde foi que eu errei? Na realidade, errou porque, primeiramente, não foi uma transformação no seu próprio caráter. É por isso que, às vezes, eu me pergunto de que tipo de pai eu quero ser. Será aquele pai que leva as coisas de Deus de qualquer forma? É um tipo de pai que tema ao Senhor. O temor é se desviar-se do mal e evitar tudo que pode ofender o Deus Santo. Pascoal, filósofo, ele diz que o temor verdadeiro procede da fé. O falso temor procede da dúvida. O temor verdadeiro está unido à esperança, porque nasce da fé, porque esperam no Deus em que creem. O falso temor nasce do desespero, porque as pessoas temem o Deus em que não creem. Há uma grande diferença, não é? Entre o homem que teme por amor e o homem que teme por medo. O homem que se coloca diante de Deus num temor santo, de desviar-se do mal, não por obrigação ou por medo de Deus, mas por uma reverência que ele tem no seu próprio coração. Porque, como diz Jeremias, o próprio Deus coloca no coração do cristão esse medo, essa reverência, esse amor, essa vontade de desviar-se das coisas inapropriadas de Deus. O temor do Senhor, irmãos, expressa uma submissão reverente à vontade do Senhor, que caracteriza o verdadeiro adorador. O temor do Senhor também é um estado mental em que as nossas atitudes, desejos, sentimentos, ações, objetivos são substituídos pelos de Deus. Von Hed, ele diz que o temor do Senhor conduz à sabedoria. O temor do Senhor capacita o homem a adquirir sabedoria e treina para a sabedoria. E não existe verdadeira sabedoria sem o temor do Senhor. E uma vida vivida segundo os preceitos de Deus. Por isso que Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem vivido de uma forma temente diante de Deus? Será que Deus tem colocado em você o temor dele, de desviar-se de forma prazerosa daquilo que não é viável um cristão? Ou será que tem feito só por obrigação? Muitas vezes, irmãos, essa é uma característica que devemos começar a buscar no nosso próprio viver. Eu me incluo nisso também. Além de temer ao Senhor, a segunda característica que aponta uma paternidade para Deus é a integridade. A integridade de vida. Veja só Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Provérbios capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Veja só, o homem íntegro diante de Deus. O dicionário, o dicionário define integridade, ele diz assim que vem do latim integritas, que quer dizer inteireza física, inteireza moral, retidão, e a raiz da palavra que interge, que significa inteiro, completo, perfeito. Inteiro, completo, perfeito. E uma pessoa íntegra, ela não é dividida, ela não vive em duplicidade, não é fingida, ou seja, hipócrita. Ela é uma pessoa completa, uma pessoa inteira. Irmão, a vida dela é harmoniosa em todas as coisas que operam em harmonia. Uma pessoa íntegra, ela não tem nada a esconder. A vida dela mesmo é um livro aberto diante da sociedade, diante dos crentes, diante de sua família e diante de seus filhos. Íntegro, completo, não tem o que esconder de seus filhos ou da sua família. Uma pessoa íntegra, ela também possui um coração honesto. É muito bom quando a gente, por exemplo, olha para o passado, né, e vê homens, aquelas pessoas que eram um exemplar. Tem muitos, creio eu, que da época ainda
irmão Magno, dos demais que estão aqui, do irmão Alexandre. Eu lembro do meu avô. O meu avô já um homem de quase 80 anos. Eu gosto muito de conversar com ele porque pode até falar dele que ele é um homem ruim, mas ninguém na cidade pode dizer que ele é um homem desonesto, ou que ele não é um homem íntegro, ou que ele é um homem sem palavras. Ninguém pode falar disso. Aliás, uma vez eu fui almoçar na casa de um senhor e ele falou assim: você é neto do seu Mazinho, né? Sim, seu avô é um homem muito, ele usou a palavra muito sério, né? Muito honesto. E aquilo para mim foi, poxa. Aí ele falou, mas o contrário do seu tio, né? Porque o tio falou, não vou entrar em detalhes, mas ele falou, mas seu avô é um homem muito íntegro. Muitas vezes ele alugou meus barcos para levar time, para jogar em outro lugar, e ele pagou certinho, ele falou. E isso é muito admirável. Aquilo para mim foi muito bom ouvir isso do meu avô, né? Está certa, sabe, minha mãe, né? Porque ela é minha mãe, né? Mas também eu acho que ela trouxe isso também do meu avô. Essa característica que passou dele para ela. E isso alegra ver isso nas pessoas. Às vezes a gente olha e conversar com meu avô e diz que na época dele os homens tinham palavra, né? Que valia não era papel assinado, era palavra. Eu dei minha palavra e eu vou cumprir minha palavra. Hoje em dia, até alguns autores falam da geração Nutella. A geração Nutella é aquela geração que fala uma palavra daqui 5 minutos muda de opinião. Mas os homens da época não. Dão uma palavra e vou cumprir. É que nem quando eu falei para o pastor Gervaldo, eu vou lá com o Senhor, vou dar minha palavra. Chegou um momento lá, eu pensei, poxa vida, bateu saudade da família, né? Mas eu falei assim, eu tenho que eu morra, vou cumprir minha palavra. É brincadeira, né? Mas só um quebra-gelo aqui. Mas uma pessoa íntegra também possui uma mente honesta, um ponto de vista honesto, que leva a vida, irmão, à direção certa. O ponto de vista ajuda também a determinar resultados. Veja, o homem, por exemplo, de Tiago 1,8, o homem de ânimo dobro é inconstante em todos os seus caminhos. E é por esse motivo, irmão, que os filhos do homem que vivem em integridade serão felizes depois dele. Por quê? Porque sua integridade os conduzirá na direção certa. Quem é o homem que vive na sua casa diante de seus filhos de uma forma desonesta, de uma forma que não honra sua esposa? O que os filhos vão aprender com um homem assim? É desafiador para mim e para você, né? E os filhos talvez, será que alguém pode dizer, poxa, seu pai é um homem íntegro diante de Deus, diante da sociedade, diante dos homens? E essa integridade é alguém completo, é alguém inteiro. É de grande importância, irmãos, que um pai desenvolva um caráter de integridade. A terceira característica, além de temor, de integridade, também, irmãos, uma característica que aponta a paternidade para Deus, é uma característica que ensina o caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ele diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só, o provérbio diz, ensina o caminho. Essa deve ser uma característica de um pai, irmãos, que deve trabalhar em si, não só o temor, não só a integridade, mas também ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Esse é o trabalho do pai, o trabalho dos pais, principalmente do pai como um líder do seu lar. Há apenas um caminho certo, o caminho de Deus e o caminho da vida. E é indiscutível, né, que a instrução precoce produz hábitos para toda a vida. Talvez muitos de vocês cresceram em um lar que os pais faziam vocês levantar cedo, né? Eu lembro da minha mãe, quando você estudava todas as 6 horas, 6 da manhã, 7 da manhã, acordávamos 6 horas, tomávamos café, 7h40 tínhamos que estar na fila da escola, cantávamos o hino da bandeira e entrávamos, hino nacional, né? E entrávamos para a escola, estudava. Essa era a rotina, 6 horas. Chegava no sábado, no domingo, e dizia, hoje eu vou dormir até tarde,
Aí, 7 horas da manhã estava batendo. Acorda. Pô, mãe, mas hoje é sábado, deixa eu dormir um pouco mais. Aí a resposta dela, eu não estou criando vagabundo, né? Acorda, você vai ficar fazendo alguma coisa por aí. Essa foi a rotina, desde cedo, desde muito cedo. Até mesmo depois de ter meus 12, 15 anos, minha mãe estava lá. Meu sonho é sair de casa. Não é isso que o adolescente pensa? Mas depois sai de casa, depois quer voltar para casa. Porque começa a conhecer a conta de luz, a de água, as contas da gasolina, assim. Isso é incrível, né? Porque eu lembro da minha irmã, uma vez ela ligou para minha mãe agradecendo, poxa mãe, obrigado, né? Porque a senhora me ensinou o que é a vida, né? Então, isso era um pouco difícil na época, eu não entendi. Agora que tenho meu emprego, até que eu ganho, mas não dá quase nada para nada mais, né? E ainda bem que nossos pais, irmãos, eles nos ensinam o caminho, não só o caminho da vida, mas também o caminho de Deus. Esse deve ser o caminho aqui, que quando ele fala também ensina a criança, ele está se referindo à própria palavra de Deus. É indiscutível que a instrução precoce produz hábitos para toda a vida. E por isso que os pais devem insistir nesse caminho, ensinando a palavra de Deus e reforçando esse ensino com disciplina amorosa e consistente durante toda a vida e acompanhando seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, 8. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, versículo 8, a palavra de Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. A palavra que inculcarás significa afiar, educar. Ele diz: tu inculcarás a teus filhos, e delas farás assentados na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deleitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e que serão o frontal entre os olhos. Principalmente que a palavra tu as inculcarás, tu ensinarás, né? Tu deixarás seu filho afiado. Estava visitando um colega, acho que ele deve ter uns 26 anos, é pastor de uma igreja lá no sul, e foi bem interessante que pela manhã, o filhinho dele, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos, não, acho que mais, talvez tenha mais, não lembro muito bem, mas estávamos tomando café da manhã, e a esposa dele falou assim: olha, diz aí para o tio Odenil um versículo bíblico, né? Ele começou a citar os versículos bíblicos para mim, porque que legal, né? Que bom. Canta aí um hino para o tio Odenil, né? Ele começou a cantar, eu falei: poxa, que coisa interessante, né? Que coisa boa ver isso, ver que muitas famílias se importam com esse tipo de ensino. Estava até conversando com o irmão Marcos, falando com ele que o livro de Levítico era o primeiro livro que as crianças estudam. Aliás, elas não estudam, elas memorizam todo o livro. Elas memorizavam todo o livro de Levítico. As crianças judias, né? Elas memorizavam todo o livro de Levítico. As instruções de sacrifício, e também de vida de santidade para com Deus. Essa era a seriedade das crianças judias. E é por isso que quando ele diz aqui em Deuteronômio 6 a 8, ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Isso é muito bom. A criança já nasce com a palavra de Deus inculcada na mente, afiada. Fala qual versículo, qual capítulo, ela sabe. Esse é o trabalho, irmãos, de um pai cristão. Não estou nem falando de um pai que está lá no mundo, mas um pai cristão com seu papel de educar o seu filho na palavra do Senhor, moldando o coração da criança através da palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem efeito. Eu não levo em consideração, claro, muitos pais que um dia cresceram lá no mundo, não sabiam como criar sua família, não sabiam como educar os seus filhos e foram fazendo da forma que sabiam. Meus próprios pais eram assim. A própria forma que faziam, porque aprenderam com o pai, com os pais deles.
mas um pai cristão que tem hoje essa oportunidade de buscar ajuda, de ler uma literatura, de buscar ajuda com o seu pastor, com mentores, com outras pessoas, não tem desculpa. Quando chegar lá no futuro, você onde foi correr? Onde foi correr? Muitas vezes não ensinou a palavra de Deus desde cedo. Não inculcou, como diz aqui, a palavra no coração da criança, não só na mente, mas no coração. Os pais têm um papel dado por Deus de autoridade no processo de formação de seus filhos, cabendo a eles a responsabilidade de instruir e ensinar a palavra de Deus. Segundo, é dever dos pais instruírem e disciplinarem seus filhos, e dever dos filhos obedecerem a seus pais. A sábia instrução dos pais alerta os filhos para, primeiro, afastar-se das má companhias, das pessoas violentas e perversas que armam ciladas e das pessoas gananciosas que anseiam por bem ilícito. Segundo, os pais alertam seus filhos, ensinam o caminho para eles fugirem do caminho dos que correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Daqueles também que por ganância palmilham o caminho da morte, o caminho dos que desprezam a vida humana e vivem na criminalidade, desprezando a Deus e a sabedoria que procede dele. É o papel do pai instruir os filhos sobre isso. Ensine seu filho a andar no caminho do Senhor, que é o caminho da retidão. Em quarto lugar, irmãos, a quarta característica que aponta uma paternidade para Deus é uma característica que disciplina em amor. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Diz assim, Provérbios 13, 24: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo a disciplina. Poxa, né? Meio duro. Alguém hoje pode dizer assim, poxa, mas que conselho, né? Desde cedo. Uma vez eu estava vendo alguém, né? Ele dando tapa na cara do pai, né? Porque aquilo ali me deixou meio... Não sei o que eu faria se fosse eu, né? Mas a própria Bíblia diz: o que retém a vara, ou não usa, né, a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. O comentarista, o Moody, de Light Moody, ele diz que poupe a vara e estrague a criança. Poupe a vara e estrague a criança. Torne-se um ditador popular, né? Hoje em dia, se uma pessoa faz isso, ele é considerado um ditador em casa. Lembre-se, irmão, também que o provérbio ele não incentiva e não recomenda espancamento. Pegar a criança e espancar, isso é errado. Isso não é bíblico, né? Mas é a disciplina em amor, e existem diversos tipos de disciplina. Entendeu? A criança às vezes é rebelde, você pode tirar, não uma criança, né, desde cedo, mas um jovem, por exemplo, rebelde, você pode dizer, olha, vai ficar uma semana sem celular. Uma vez eu vi uma mãe disciplinando o filho, tirando o Wi-Fi da casa, né? Tirar 2 semanas o Wi-Fi. Ixi. Aí falou assim, tem que lavar a louça, senão o Wi-Fi fica cortado 2 semanas. E o rapaz passou 2 semanas lavando louça, né, para a mãe, fazendo as atividades de casa. Veja só o tipo de disciplina. Mas nesse caso também, quando for para usar, né, a vara, tem que usar o cinto nesse sentido. Né? Poupe a vara e estrague a criança, no nome de Deus. Pais que amam seus filhos disciplinam-nos quando necessário, pois sabem que a vara da disciplina corrige e afasta a insensatez dos seus corações. Eu gostava muito de uma forma que uma vez eu vi o pastor usando, né? Ele não constrangia seu filho na frente de todos quando ele desobedecia. Normalmente ele chamava particular, ia conversar com ele em algum cantinho, né? Ou deixar para conversar em casa. Uma vez eu vi alguém
filho desobedeceu ele, olhou assim, só deu um olhar assim, o filho chorou lá mesmo. Falei, cara, deve ser duro, né? Deu um olhar assim, chegar em casa e conversar, o menino começou a chorar lá mesmo. Falei, mas são crianças que crescem com sabedoria. Uma vez eu estava conversando com um colega, ele é engenheiro florestal, hoje ele trabalha no Amazonas, ele cresceu no Rio. Ele falou, filho de missionário. Ele falou assim, nossa, quando eu era menino, meu pai era difícil mesmo. Era missionário, meu pai era muito difícil, muito duro. Eu falei assim, minha irmã sofreu mais. Ele falou bem assim. Eu falei assim, mas você está vivo até hoje, né? E você só é o homem bem sucedido que você é, graças ao seu pai. Mas ele reconheceu isso, né? Ele falou assim, hoje eu sou o homem sucedido que eu sou, graças ao meu pai. Retenha a vara, como o Moody disse, e você estragará a criança. Os pais que não disciplinam seus filhos quando erram, têm seus filhos por inimigos, pois permitem que seus filhos colham a ruína e a desgraça dos seus corações insensatos. Às vezes, eles pensam que sabem de tudo, mas o pai já passou por alguma experiência e só quer o bem, né? Os pais também devem ser claros quando os fatos que as bênçãos procedem de Deus e não dos pais. Provérbios, capítulo 23, versículo 13 a 14, vai dizer o seguinte, não retire, capítulo 23, versículo 13 a 14 de Provérbios, diz, não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Tu com a vara a castigarás, e a alma dela do Sheol, do inferno, tu livrarás. Às vezes eu fico imaginando que quando eu era menino eu apanhava demais, mas isso não me marcou. Isso não me marcou. E é a mesma coisa que ele diz aqui, né? Às vezes, se entregar a criança no seu próprio caminho, ela vai crescendo e pensando que ela pode tudo. Ela pode tudo. E se o pai não tem essa disciplina, como diz, disciplina que não só se aplica, né, às vezes espancar não, mas corrigir de uma forma física, esse termo, mas também de disciplinar de certa forma, né? Você tem que ter disciplina na vida, levantar cedo, almoçar na hora certa, comer junto com a família, entendeu? Eu lembro, na minha época, que a gente levantava cedo, tomava café às 7 horas com a família à mesa, né? Não na mesa, à mesa. Mas, e antes de ir para qualquer lugar, se o primeiro fosse sair 5 horas, então todo mundo estaria 4h30 na mesa para tomar café com a família. Essa é a regra de casa. Entendeu? E meu pai normalmente saía 4 da manhã, 4h30 da manhã. E claro que a gente não acordava, mas ele tomava depois, mas depois das crianças, antes de ir para a escola, todas tinham que estar e era a exceção porque ele tinha que trabalhar. Mas era assim na época. Na hora do almoço, ninguém estava na sala, a regra era todos à mesa para comer. Na janta, a mesma coisa, a não sei se a pessoa estivesse trabalhando fora. Era assim na época, talvez a família de vocês, os mais antigos, eram assim também. Mas eu não sou mais antigo, porque minha família era assim, eu tinha essa tradição. Então, eu cresci nesse meio. E era algo bom, é algo que a gente aprende. Esse era o tipo de disciplina. Até hoje mesmo, hoje a nova geração não está no quarto, outro está almoçando na sala, outro está almoçando lá na cozinha, outro está no quintal, então ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala com ninguém, cada um por si, Deus por todo, entendeu? E essa geração é assim, não tem disciplina, dorme até meio-dia, entendeu? Sabe se está vivo ou morto no quarto, não tem disciplina. Quando essas pessoas vão para o mundo real, quando essas crianças vão para o mundo real do trabalho e tudo, às vezes não conseguem sobreviver, né, na vida, que exige disciplina. Então a vida aqui de disciplina não retira a disciplina da criança,
pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Não é só no sentido também de fisicamente, corrigir fisicamente, mas também nas pequenas disciplinas do dia a dia. Não é também o quartel, né? Mas é ter disciplina na vida. A disciplina, irmão, deve ser proporcional à insensatez da criança, podendo variar desde uma disciplina verbal, passando também por uma disciplina corporal branda, até chegar a uma disciplina corporal severa. Primeiro, a disciplina ajuda o filho a conhecer a Deus e seu amor, e esse conhecimento leva o filho a amá-lo mais e mais. Segundo, a disciplina de Deus é uma demonstração do amor de Deus, e o filho aprende a perceber esse amor à medida que o pai os disciplina em amor, corrigindo os seus erros, guiando pelo caminho da vida. A rejeição da disciplina pode acarretar também a desgraça, a desonra, a ruína para o filho, como frutos colhidos de um coração insensato. O uso da disciplina é uma ordenança divina que produz perseverança à criança, para que ela seja temente a Deus e virtuosa. O pai que ama verdadeiramente seu filho, mas retém a correção física, formará o mesmo tipo de criança que o pai odeia em sua geração. A nova geração Nutella, né? Qualquer coisa. Quando você disciplina seu filho, você está mostrando a direção certa a seguir, está tornando um homem sábio. Novamente repito, disciplina não é só no sentido físico, né? Mas também as pequenas coisas da vida. Em quinto e último lugar, além da disciplina, irmãos, é uma característica que aponta para Deus, é a característica que produz filhos sábios. Veja só, Provérbios, capítulo 23, versículo 24. 23, versículo 24. Diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gera um sábio, aliás, a quem gerar um sábio, nele se alegrará. Não é tão bom quando você investe no seu filho, quando você faz dele um homem, e um dia ele tem uma vida bem sucedida, alguém que procede de forma sábia na vida? Com certeza isso deve ser prazeroso para o pai. Deve ser prazeroso para o pai ter seu filho um dia se formando numa boa faculdade, tendo um bom emprego, tendo uma boa família, tendo tudo isso. Mas isso é investimento de tempo, investimento também da palavra de Deus em ser ensinada para essa pessoa. É claro que eu estava até ouvindo também um comentário do Marcos Sérgio Cortella, professor e filósofo. Ele diz que quando ele era menino, os pais dele não tinham muito tempo para ele, né? Mas também ele disse que o tempo que os pais tinham era um tempo muito autêntico, né? Era muito presente na vida deles. Ele dizia que o pai dele era banqueiro, então quando ele chegou com o pai dele, ele disse: pai, eu quero estudar filosofia. O pai dele olhou para ele, né? E todo mundo pensava: pô, eu acho que ele vai ser médico, ou ser alguma coisa, ser filósofo, não dá nada na vida, né? Então, ele pensou, mas ele chegou com o pai e disse: pai, eu quero ser filósofo. O pai dele olhou para ele e disse assim: olha, filho, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Eu vou sempre te apoiar e sempre estarei ao teu lado. Eu vou estar sempre ao teu lado para te apoiar nas tuas decisões. Sempre também te dar um puxão de orelha quando for necessário. Esse é o pai presente, né? E muitas vezes ele diz que não era só o tempo também gasto, mas é o tempo autêntico. Rapaz que passa o dia todo em casa, mas em vez de estar no celular, está ali, os filhos estão desprezados ali, correndo, mas não é um tempo autêntico. Você senta, conversa, brinca, dedica aquele tempo especial. Esse tempo é necessário para seu filho, para a criança. É uma característica que produz filhos sábios. Grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar um sábio, nele se regozijará, ou se alegrará. Como resultado da correção, a criança fará boas escolhas sábias, trazendo alegria aos pais.
Veja só o capítulo 23, versículo 15 e 16. 15 e versículo 16 diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Em primeiro lugar, irmão, a disciplina corretiva dos filhos na infância é um imperativo que resultará em descanso e deleite para os pais no futuro. Os pais que invertem não só um tempo autêntico, mas como corrigem seus filhos, o educa no caminho do Senhor. Não só mostra isso, mas também na própria vida, de temor, de integridade, de ensinar o caminho, de correção em amor. Isso torna um homem sábio. Isso dá descanso para os pais do futuro. Em segundo lugar, a disciplina deve ser aplicada como um ato de obediência e amor dos pais, primeiramente a Deus, mas também como um ato de graça e amor para seus filhos. Um caráter um caráter sábio é moldado mediante o ensino diligente das Escrituras, regados constantemente com o coração. Não adianta ensinar a palavra de Deus só memorizando, mas também a palavra de Deus molda o coração da criança. Pais, irmãos, trabalhem no coração dos seus filhos através da palavra de Deus. Trabalhe na disciplina de seus filhos para que o torne sábio diante de Deus. Conclusão, repito novamente, os pais devem caracterizar uma paternidade que aponte para Deus. Como John Piper diz, os pais existem para revelar a paternidade de Deus, e uma boa paternidade aponta para Deus. Aprendemos a ser pai olhando para a paternidade de Deus. E algumas aplicações para finalizarmos: viva a integridade diante de seus filhos, para que eles percebam que você é sério em relação às coisas de Deus. Segunda aplicação: viva no temor do Senhor dia após dia, para que seus filhos saibam que você é alguém que ama o Senhor. Terceiro lugar: viva de forma justa, para que tenha autoridade em passar aos seus filhos o que a Bíblia ensina, os mostrando o caminho certo para viverem diante do Senhor. Quarta aplicação: discipline o seu filho em amor, mostrando que toda desobediência tem as suas consequências. Quinto e último lugar: seja um pai sábio e ensine seu filho a ser sábio e tomar boas decisões na vida. A Bíblia declara, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9 e 10. Seja um pai que a paternidade aponte para Deus. E eu faço um desafio para vocês, pai. Eu faço um desafio para vocês. Nessa semana, você possa dizer o seguinte: nessa semana, faça um compromisso em apontar seus filhos para Deus. Ore para Deus. Pergunte para Deus como você pode levar sua família para Deus. Como você pode apontar os seus filhos, toda a sua família para Deus. Esse é um trabalho que deve começar primeiro em mim. Como eu disse também, eu não sou pai na prática, mas eu oro para que Deus me faça um homem temente a Ele, um homem íntegro, entendeu? Diante de Deus e diante da sociedade. Como eu disse também, ser pai é um chamado, né? É um chamado. É um chamado difícil, mas que é possível. Porque primeiramente deve ser moldado no homem, naquele que deseja ser pai, naquele que já é pai. Amém? Que Deus possa nos ajudar. E eu desafio você a fazer um compromisso em apontar seus filhos para o Senhor. Talvez você diga: eu não sei como, né? Então você pode, hoje em dia, o pai cristão não tem tanta desculpa. Tem a palavra, tem livros, tem o pastor, tem outras pessoas mais sábias na igreja que já passaram por dificuldades assim, que podem aconselhar da melhor forma e direcionar. Então, isso não é desculpa. Deus possa nos ajudar, Deus possa te ajudar. Vamos orar nesse momento. E logo após teremos, acho um vídeo, né?
ficar aqui. Logo após teremos um vídeo em comemoração aos pais, mas nesse momento vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra pregada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque muitos daqui, Senhor, podem exercer esse chamado de ser pai. Deus, que nesse momento, Senhor, tu possas capacitá-los, Senhor, a apontar, Senhor, seus filhos para ti. Deus, que possamos, Deus, tomar um compromisso diante de ti, Senhor. E tanto aqueles que ainda não têm filhos, como aqueles, Senhor, que já têm, Senhor, aqueles que não têm, Senhor, de um dia, Senhor, se tornar um pai que caracterize e aponte, Senhor, seus filhos para ti, como aqueles que já têm, Senhor, de tomar esse compromisso contigo. Oramos, Senhor, e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.